Pessoal, boa noite mais uma vez. Queria agradecer a presença de vocês. Hoje vai ser mais um bate-papo, mais uma conversa aí sobre Stephen King, sobre literatura de terror, sobre esse universo do terror, do horror, tanto na literatura quanto no cinema. E para conversar sobre esses assuntos, eu vou convidar aqui o escritor Rafael Montes. O Edilton Nunes, que edita o site stephenking.com.br. E minha parceira de curadoria, Rita Ribeiro. Só queria reforçar que ao final do debate, o Rafael vai atender aí os fãs, os leitores, tá? Inclusive tem um pessoal aqui da Livraria Leitura que está ali fora, vendendo livros não só do Rafael, como também do Stephen King, né? E aí no final do debate a gente vai ter esse tempinho aqui, dentro do cinema mesmo, para ele conversar com vocês, autografar os livros, de quem trouxe livro ou de quem comprou livro ali fora, tá certo? Bom, o tema desse encontro aqui, o Rafael participou da mesa com o mesmo tema também lá no Rio, quando a mostra aconteceu lá no Rio. Estávamos nós três, eu, ele, Rita e a Regiane Inaski, que é a tradutora oficial do Stephen King aqui no Brasil. E aqui para Brasília, né, desde o início eu e Rita já tínhamos falado que era muito importante ter a presença do Edilton Nunes aqui com a gente, porque o Edilton edita, né, faz um site sobre o Stephen King, né, que para nós foi referência para o nosso trabalho de curadoria, de pesquisa, e faz um trabalho de guerreiro mesmo, assim, sozinho, né, Edilton? Montando o site, organizando o site, além de perfil também nas redes sociais, e é um trabalho muito minucioso e muito importante, principalmente porque está em português, né? A gente não precisa recorrer a um site norte-americano ou de outro país, e é feito por um professor, assim como Stephen King, né? E o professor aqui pertinho de Goiânia, né? E que é um site que tem uma abrangência, né, nacional. Ele estava até comentando comigo que a maioria das pessoas que acessam o site são de São Paulo. Então é importante, né, para quem não conhece o site, entrar lá, conhecer, trocar ideia com o Edilton também a respeito do site, a respeito do King, seguir lá os perfis das redes sociais. É importante a gente ter esse site para justamente a gente se aprofundar um pouco mais sobre o King, sobre a vida dele, sobre a obra dele, principalmente, né? E sem falar que é uma referência, né? Eu acho que assim, é um site sobre o King, mas de repente pode até inspirar vocês, né, a fazer um site sobre o Rafael, né, os leitores do Rafael, a fazer um site sobre Edgar Allan Poe, sobre Lovecraft, enfim, sobre outros escritores que estão nesse universo aí, que é o gênero do terror, do horror, do fantástico, né, e que merecem ser respeitados, ser reconhecidos como escritores, né? Então, eu gostaria de começar, né, dentro do que a gente vai conversar aqui hoje, que é justamente essa relação da literatura de terror com o cinema, saber, né, de vocês aqui, que estão aqui comigo, do Edilton, do Rafael, da Rita também, começar a saber de vocês qual escritor, né, que vocês curtiram, né, a adaptação dele para o cinema, ou de repente que vocês descobriram vendo algum filme que era a adaptação e que vocês nunca tinham lido alguma obra dele. Boa noite. Primeiro, um prazer estar aqui, danado. Repetindo a dose, mas de maneira diferente. Enfim, eu entrei no universo de horror, terror e também de suspense
pelo cinema, não pela literatura, né? Então, as próprias obras do Stephen King eu comecei primeiro vendo, para depois partir para os livros, né? Então, sem dúvida, Stephen King. Agora, um dos autores que se tornou também um dos meus favoritos e é de terror, né? E é pouco conhecido como autor, até curioso. E até um debate que a gente pode ter depois, porque dizem às vezes que os livros que dão bons filmes são livros ruins, né? Tem essa história. E os filmes que esses livros viraram são grandes filmes, então os livros talvez por isso não sejam tão lidos. É do Ira Levin, não sei se vocês conhecem, mas é um cara que escreveu o Bebê de Rosemary, por exemplo. E o Stepford Wives também, que é... Enfim, todas as histórias dele são histórias levemente fantásticas, sobrenaturais, mas inseridas numa questão social que eu acho bem interessante. E o próprio Stephen King também, eu vi Carrie, vi As Praias do Milagre, Os Sonhos de Liberdade, mas logo falei, peraí, vou ler esse cara, né? Isso, sei lá, com 14 anos. E daí sim é que eu passei a ler mais terror e horror e tudo mais. Que mais? No próprio... Aí depende da classificação, a gente não pode falar. Foi uma grande discussão lá no Rio de Janeiro isso, né? O que é horror, o que é terror, o que é suspense. Mas o próprio Colecionador de Ossos também, que é uma história policial, mas que tem traços de violência muito forte, então quase chega num horror. E também é baseado num livro do Jeffrey Deaver, também foi assim, eu vi o filme e depois fui ler o livro. Eu acho muito legal assim, essas adaptações quando elas são complementares, né? O caso clássico que a gente tem do próprio Stephen King é o Iluminado, né? Que o Stephen King detesta a versão do Iluminado do cinema. Eu entendo que ele deteste, porque é diferente, mas a graça é justamente essa. Por isso que o Iluminado é um grande filme e o Iluminado livro é um grande livro, né? Porque são diferentes um do outro. É o Kubrick que pegou e transcendeu aquilo ali, fez outra coisa. Ele pegou a essência daquilo e fez outra coisa. E essa que é a graça. Boa noite. Bom, eu sou suspeito para falar porque acho que o autor que mais me vem à mente quando eu falo de filme e adaptação é Stephen King. Assim como a maioria das pessoas, eu acho que eu comecei vendo filmes, obras de Stephen King, particularmente Langoliers, A Fenda do Tempo, de 1995, se não me engano. E foi o meu primeiro contato com ele, na época, há mais de 24 anos atrás. Eu comecei a reparar que eu vi que tinha muito Stephen King, baseado num romance de Stephen King, baseado num romance de Stephen King. Eu falei, bom, vou procurar quem que é esse cara. E aí eu li pela primeira vez Carrie, detestei Carrie, como eu até tinha comentado com a Rita. A primeira vez que eu li, eu detestei. Hoje eu amo Carrie, é um dos meus favoritos, mas na época eu não tinha maturidade suficiente para entender o livro. Mas eu gosto muito das adaptações dele no geral, embora tenha muitas adaptações bem duvidosas, né? O Iluminado que eu diga na versão do próprio King, mas embora eu adore também Iluminado. Eu gosto muito da literatura dinamarquesa de terror. Atualmente eles estão fazendo muita coisa bacana. Tem um filme chamado Deixa Ela Entrar, que eu não sabia que era baseado num romance, depois eu descobri que era, fui ler e gostei muito também. Então é mais ou menos por aí. Tem um monte, né? Mas o primeiro que eu me recordo é o Robert Bloch com Psicose, né? Comecei a ver primeiro o filme, Psicose, e depois que eu fui, quem é esse cara, esse tal de Robert Bloch? Realmente eu vi um monte de coisas super legais. Poucas que saíram aqui no Brasil, mas vale super a pena ler. E mais um exemplo de um caso, de um livro, que o diretor pega a história, capta a essência e faz um filme totalmente diferente do livro, né? Hitchcock, né? Hitchcock difícil. É só o Hitchcock também. É difícil. E a Zé? Então, gente, eu acho que eu sou meio que um caso parecido também de ter conhecido o Stephen King primeiro,
pelos filmes, né? Da mesma forma que conheci Drácula e Frankenstein primeiro pelo cinema, para depois chegar nos livros, né? Na obra literária. Acho que esse é um caminho até interessante também, né? Porque você vê o filme, você já é impactado com aquela história visualmente e você depois é impactado novamente lendo aquela história, justamente porque a adaptação às vezes pode diferenciar muito do que está escrito ali na obra, no livro, né? E você vê aquela história de uma outra perspectiva, num outro ponto de vista também, o que é bastante interessante. O Carrie, por exemplo, eu só fui ler o livro depois que já tinha visto o filme várias vezes, né? E fiquei mais apaixonada ainda. Eu já gostava do filme, né? Tem a trilha sonora, então li o livro todo ouvindo a trilha sonora do filme e fiquei mais encantado ainda com a história da Carrie, lendo o livro, depois de ter lido o livro, e fiquei mais curioso ainda de ler as outras obras do King, né? O segundo que eu li foi A Hora do Vampiro, que agora está sendo lançado como Silence, né? Que é uma história de vampiro, de casa mal assombrada, de uma casa meio amaldiçoada, né? E que também me impactou muito. E aí depois que eu li o livro aqui, eu fui ver o filme, que a gente tem até ele programado na mostra. Estou ansioso pela nova adaptação que está para sair, que eu não sei se vai ser dirigido ou só produzida pelo James Wan. O que é doido, né? Porque o próprio título, A Hora do Vampiro, é um spoiler danado. Sim, né? sim. O vampiro vem lá na faca 100. A gente está falando disso hoje, né? De que o título usado no Brasil durante muito tempo já entregava a história toda. Mas uma pessoa lá no Rio uma vez comentou comigo que possivelmente foi porque, quando foi lançado o livro aqui, nos anos 80, a gente tinha todos os filmes do A Hora, né? Então a gente teve A Hora A Hora do Pesadelo, A Hora do Espanto, né? Então, aí chegou a Hora do Vampiro. Aí chegou a Hora do Vampiro, como tem também a Hora do Lobisomem também, né? Enfim, eu acabei e consequentemente fui conhecendo outras obras também, né? A Volta do Parafuso, ou A Outra Volta do Parafuso, é um livro que eu lia antes, eu já sabia da existência do filme, tinha visto alguns trechinhos dos Inocentes, que o filme se chama Os Inocentes, mas li primeiro o livro, fui impactado com o livro e depois fui impactado com o filme, né? Então, assim, é uma prova de uma boa adaptação, né? Existem adaptações que não funcionam muito bem, aí a gente não consegue, algumas a gente até consegue entender o porquê, né? Outras a gente não entende, porque tinha tudo, né? Todo mundo está ali envolvido no entorno para fazer um bom filme, né? A gente acreditava que aquela equipe seria capaz disso, e aí às vezes surgem umas coisas tipo Torre Negra, né, Rita? Né? Vocês viram que ela não está na mostra, né? E são adaptações que não funcionam muito bem, seja na televisão, seja no cinema, e acaba nos decepcionando, não só por conta de toda a expectativa que a gente tinha pela obra lida, pela equipe envolvida, né, mas também pela falta de, talvez, carinho mesmo com a história, né? O cinema às vezes tem disso, né? No afã de fazer, de querer, né? A grande indústria cinematográfica, na verdade, no afã de querer fazer para ter lucro, hoje tudo é universo, né? Para lançar um universo novo, acaba dando um tiro no pé, como foi o caso do A Torre Negra, que poderia ter sido uma adaptação que sim, poderia ter gerado continuações, poderia ter sido um filão aí a ser explorado, como O Senhor dos Anéis foi, como Harry Potter até hoje é explorado, né? Então, assim, acabou que para o cinema aquela história morreu. Existe agora uma nova possibilidade, né? Através Amazon, né? Amazon Prime, é isso que fala? Que está gerando um novo olhar sobre a história
e que pode, né, render uma adaptação mais interessante, de repente mais fiel, talvez não fiel literalmente, mas fiel à essência, né, daquela obra, mesmo que ela seja interpretada. Então, deixa eu fazer uma pergunta para os nossos dois convidados. Sim. Né? Terror. Por que o terror está na moda? Me perguntaram isso hoje mais cedo, na palestra que eu fiz. Porque elegeram o Bolsonaro. E o Trump, não se Obrigado esqueça. pelo E o comentário. Trump? E o Trump? Eu acho que o terror nunca saiu da moda, na verdade. Eu acho que tem as épocas bem específicas. Eu acho que vai muito o Rafael falou brincando, mas tem um fundo de verdade nisso que ele falou. Vai muito do contexto social que a gente vive. Eu acho que momentos obscuros faz com que nossa própria escuridão transpareça, seja na literatura, na arte e tudo mais. Eu acho que nesses momentos o terror se sobressai. E porque o terror é fascinante em diversos aspectos. Explora diversas facetas que nós não estamos acostumados a explorar e geralmente nós deixamos escondidinhos e tudo mais. Eu acho que o terror nunca saiu de moda, na verdade, embora esteja mais em voga atualmente. Eu discordando um pouquinho, eu acho que o terror tem entrado cada vez sim mais na moda por uma conquista que o cinema ajudou muito a construir, e a literatura também, que é a ideia, e não só o terror, mas a literatura de gênero em geral, né, o policial, a fantasia e assim vai, de mostrar que sim, é possível fazer literatura de gênero descartável, de mero entretenimento, como sempre foi vista pela academia, pelos estudiosos e tudo mais, mas também é possível fazer literatura de gênero que entretém, claro, mas que além de entreter traz discussões, provocações, metáforas sociais, via Handmaid's Tale e assim vai, né? Das distopias, enfim. Então eu acho que na medida que o terror foi encontrando esse lugar, que aí agora decidiram dar nome, que é o tal do pós-terror, que é um nome que eu detesto, porque é terror, só que é terror com uma outra abordagem, né? Você então tem aquele Corra, né, o Get Out, que é um filme de terror que discute uma questão racial. E assim vai, você consegue fazer vários filmes, e vários outros filmes já discutiam esse tipo de questão, né? Discutiam religião, discutiam as próprias histórias do Stephen King, algumas delas têm várias outras camadas de leitura além da mera diversão. O próprio Stephen King, como autor nos Estados Unidos, deixou de ser aquele cara desprezado porque vendia muito e passou a ser um autor respeitado, né? Estudado nas universidades, enfim. Então, acho que sim, o terror tem conseguido mais espaço, assim como o policial, a fantasia, as distopias, porque na medida em que a gente trabalha, acho que são dois fatores aí que fazem crescer a atenção. O primeiro é que, na medida em que é gênero, tem um público cativo e tem um mecanismo quase de convite, né? Ou seja, as histórias de terror, quem gosta, vê, é terror, vou lá. E a pessoa vai, às vezes até pela diversão, para levar susto, para ficar nervoso, mas através disso o escritor que tem vontade de fazer, ou o cineasta que tem vontade de fazer, provoca muitas outras coisas, discute outras coisas. Isso é muito bom. Então esse aspecto do terror acabou ganhando certa vantagem, eu acho. Eu acho que tem momentos, né, se a gente pegar a história do cinema desde do começo, né, o cinema é uma arte ainda muito jovem, né, o cinema foi inventado em 1895, então se a gente pegar ali até os dias de hoje, os grandes momentos, né, do gênero do terror no cinema refletem um pouco também de grandes momentos da história da humanidade, né? O expressionismo alemão, quando surge na Alemanha, ele está nos alertando de algo que ia eclodir numa Segunda Guerra, né? Que ia eclodir naquilo que a gente sabe que aconteceu, que algumas pessoas tendem a dizer que não aconteceu, mas que a gente sabe que aconteceu, né? Sabe o que aquele grupo de pessoas que tinham um pensamento de país, um pensamento de nação,
foram capazes de fazer com outras pessoas, né, pelo simples fato de serem diferentes, né? E, consequentemente, isso depois a gente, mais para frente um pouquinho, vai ver que Hollywood, né, no meio de uma crise financeira mundial, começa a investir em produções de filmes, muitos deles com técnicos lá da Alemanha, que fugiram de lá porque eles iam morrer, né? E aí nos presenteia com Drácula, Frankenstein, A Noiva de Drácula, os filmes de monstros, os famosos monstros clássicos da Universal, né? E mais para frente, lá nos anos 60, 70, a gente começa a ter, né, muita gente chama, né, de pós-terror hoje, mas assim, essas pessoas não devem ter visto O Bebê de Rosemary, essas pessoas não devem ter visto os outros filmes do Polanski, As Esposas de Stafford, também tem uma versão. Tem da Baby Jane também. Sim, tem vários outros filmes de terror que estão representando também aquele momento que eram os anos 60, 70, né? E eu acho que a gente agora está vivendo também, os anos 80, por exemplo, quando surge Fred, Jason, né? Eles estão representando um certo moralismo que existia nos Estados Unidos, no mundo na época. Eu acho que esses novos filmes que estão surgindo e que, na minha opinião, estão sendo chamados de pós-terror de uma forma errada e preconceituosa, né? Porque se após o que veio antes. E assim, é preconceito com o próprio gênero, né? É querer... O gênero de terror sempre foi visto de uma forma muito menor, né? Seja na literatura, no cinema, na televisão, enfim, em qualquer lugar. E aí parece que quer colocar ele num outro patamar, mas assim, porque estão fazendo filme diferenciado, né? O Midsommar, se não me engano, que é o nome, gente, é o Homem de Palha, né? Se você vê o filme e vê um filme de terror dos anos 70 com Christopher Lee, é praticamente a mesma história, né? Uma comunidade isolada, onde coisas começam a acontecer, né? Então, assim, eu acho que é preciso também a gente deixar o preconceito de lado e a preguiça, né? Porque eu também acho que isso é um pouco de preguiça, de ver, né? Cinema é você ver cinema. Não adianta você falar, eu sou cinéfilo. Aí vem uma ou duas vezes só numa amostra aqui no CCBB e diz que é cinéfilo, né? Vai ver um ou dois filmes só no Festival de Brasília e diz que é cinéfilo. Não, cinéfilo mesmo é aquele que gosta de cinema, que vê tudo, não vê só o cinema iraniano, mas vem aqui na amostra do Stephen King também, né? Que se interessa, quer se informar, entendeu? Porque é importante a gente ver filmes, né? É importante a gente ver principalmente o que veio antes, para não dizer que o que está acontecendo agora é novidade e está inventada a roda. Né? Ou então falar que os anos 80 que são os clássicos. Que são os clássicos. Meu Deus do céu. Então, assim, essa coisa, né? Claro que a gente entende, eu concordo com a visão de todo mundo. Cada época tem os seus conflitos, né? E, é claro, o cinema é uma arte que vai refletir um momento social. Mas, por outro lado também, como o Breno falou, na década de 80 a gente tem esse boom. E esses meninos que hoje são os realizadores, eles cresceram vendo isso. Eles cresceram jogando videogame, que eram videogames de terror também, Resident Evil e por aí vai. Então é claro que vai se formar esses novos diretores, que a gente está vendo aí, os novos escritores também, Rafael pode falar disso muito melhor do que eu, né? São pessoas que cresceram vendo isso. Então eles já foram incorporando esse gênero sem o preconceito que a gente vê das pessoas mais velhas. Tanto é que a gente vê assim, o tipo de público que frequenta essa mostra, né, é esse pessoal um pouco mais jovem. Claro que tem os da minha faixa etária também, estão aí os olds que vêm participar disso, né? Mas é uma fatia bem menor. Né? Então, por quê? Porque isso vai refletir lá na infância das pessoas. Né? E é claro, geração Sessão da Tarde. Geração Sessão da Tarde, exatamente. E o que é bacana também é que a gente vê que a academia, né, Fábio, já está estudando o Stephen King, está estudando o terror como coisas sérias. Né? A gente já tem vários projetos no doutorado, inclusive, que estuda o gênero, que já é uma grande coisa, né? Quebrar esse preconceito com relação a isso. Inclusive, semana que vem eu vou participar de um simpósio lá em São Paulo, a segunda edição, e vão ser 3, 4 dias só discutindo terror em várias artes, em várias camadas, né? Então, assim, existe
um grupo, né, de acadêmicos que não são blasé, foi assim que uma das organizadoras me falou, que estão interessados em pesquisar o gênero do terror, do horror, mostrar a importância que esse gênero tem dentro da arte em geral, né? Porque muita coisa de tecnologia, inovação de linguagem no próprio cinema, muito se vem dessas experiências feitas no expressionismo alemão, nos filmes da Universal, nesses filmes dos anos 70, né? Então, o cinema, a arte só ganhou com esses filmes, porque esses filmes se permitiam experimentar, porque tem um orçamento muito baixo, né? Consequentemente, tem que criar, tem que inventar algo para poder chamar a atenção, para poder prender o espectador, né? E atrair o espectador para ver aquela história e de repente voltar para ver uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, né? E a literatura de terror, assim como o romance policial também, né, o noir, sempre foi visto como algo menor, só porque é popular, né? Só porque é consumido pela massa, né? Pelas pessoas. As pessoas leem e entendem, né? Justamente. E assim, e seja através da literatura ou do cinema, acabam falando muito mais da gente, né, da sociedade, do que uma tese aí de mestrado, doutorado, sei lá, que passou anos estudando uma comunidade que não vai dizer nada, né? Eu queria saber de vocês isso também, até aonde que vocês conseguem perceber na obra do King, né, que mesmo que ele utiliza, né, dos elementos do terror para falar muito bem da gente, de coisas que a gente está vendo aí acontecer ao nosso redor, né? O Carol é um livro dos anos 70, de 1972, e ele já falava de bullying antes mesmo desse assunto ser tratado com tanto fervor como está nos dias de hoje. Queria que vocês apontassem isso também dentro da obra dele como um todo. Eu acho que o escritor, em geral, não só o Stephen King, mas quase todos, tem uma espécie de antena para as situações humanas que merecem ser abordadas, sabe? E o Stephen King, sem dúvida, é um dos que tem isso de maneira mais potente, de modo que ele tem livros muito agradáveis de ler, no sentido de engajamento, e que tratam de depressão, de temas difíceis, de alcoolismo, que tratam de doenças mentais, que tratam de questões, às vezes, de espírito, de fé. Então ele consegue abordar essas questões bolando uma história para quase, digamos, ilustrar um assunto que é muito mais interessante do que um assunto muito mais complexo, que ele trata de simplificar de algum modo, né? Como ele fez com o bullying do Carrie também. E sem dúvida, a meu ver, esse é um dos grandes talentos dele, né? Assim, pegar assuntos que são pertinentes e que às vezes não estão nem sendo discutidos ainda e colocar ali de algum modo. Ele foi um dos primeiros também a falar de processo criativo de escritores. Tanto ele fez sobre a escrita isso, mas também no Misery, né? Assim, o Misery nada mais é do que uma espécie de processo criativo de um escritor, e a pressão da fã ali que quase funciona como quase uma consciência dele também, né? Então é muito legal como ele pega isso e transforma em história. Os livros do Stephen King não são livros sobre monstros. As pessoas têm muito essa concepção de que ele faz terror, então ele escreve sobre monstros e tudo mais. Não, na verdade ele escreve sobre pessoas. O próprio Stephen King, certa vez, ele já citou isso. Ele falou, olha, meu livro é sobre pessoas que foram tiradas de suas situações normais e foram colocadas em situações fantásticas, situações em que a gente não sabe como essas pessoas provavelmente reagiriam. Então, muita gente tem essa concepção errônea de que Stephen King é terror, porque o próprio Stephen King ajudou a fomentar essa concepção. Quando ele escreveu Dança Macabra, lá no início da carreira dele, quando ele fez questão de mostrar, ele falou, olha, eu sou um cara que entende de terror e vou escrever sobre terror. Mas os livros dele, na verdade, não são sobre monstros e tudo mais, são sobre pessoas comuns em situações extraordinárias. São sobre a garota que sofre bullying na escola. Recentemente ele deu até uma entrevista para aquele programa The Late Show,
onde ele fala um pouco sobre o Instituto. Ele fala, olha, o Instituto é sobre um grupo de crianças que é raptado e colocado em cárcere e tudo mais, nada que não acontece nos Estados Unidos do Trump. E aí ele fez um paralelo com aquelas crianças que estavam sendo levadas lá e tudo mais. Então, é bem isso, as pessoas têm essa concepção um pouco errônea de que os livros deles são sobre monstros, mas não são. Os monstros somos nós, na verdade. Quando a gente fala de monstros, né, os monstros são muito mais humanos do que, na verdade, os monstros. Né? Se a gente lê, por exemplo, 4 Estações, não tem monstro no livro, em nenhuma das histórias, né? Mas não estou para ver um monstro pior do que o Garoto do Aprendiz, tá? Eu acho que tem muito a ver com a ideia de que o mal está em todos nós, né? Assim, e o bem também, que aliás ele tem muitas histórias que mostram que também o bem está dentro de todos nós, né? E tem uma outra autora que eu adoro, que é a Patricia Highsmith, uma autora de livros policiais, criou o Talentoso Ripley, que virou filme e tal. E ela tem uma teoria que todas as histórias dela são sobre pessoas ordinárias em situações extraordinárias. Então, né, o Pacto Sinistro, que também virou filme do Hitchcock, nada mais é do que um sujeito que encontra o outro no trem e o cara fala, pô, você mata uma pessoa pra mim que eu mato uma pra você. E ele fala, não, nem pensar. Aí o cara vai lá e mata a pessoa pra ele. Fala, agora você tem que matar que eu pedi pra você também. Então, ele fala, o que você faria nessa... É sempre o que você faria nessa situação. E o Stephen King brinca um pouco com isso, né? O que você faria nessa situação? E nesse sentido é muito curioso, assim, eu vejo muita gente que fala assim, ai, fulaninho, muito esquisito, fulaninho gosta de ler terror, eu gosto de ver terror. E ao contrário, eu acho que as pessoas que veem terror, suspense policial, elas de algum modo trabalham tanto, exercem a fantasia, né, de modo que não precisam exercer na vida real as monstruosidades eventuais, né, assim. Então acho que é até ao contrário, muito sadio, né, gostar de terror, porque de algum modo a gente entra em contato com um lado negro nosso que nos faz refletir né, se eventualmente tomamos determinadas decisões ou não. E tem que fazer mais alguma colocação? Então eu sou acadêmica, não blasé, não psicopata, porque eu gosto de terror, é isso, né? Sim, sim. Pronta para ser canonizada. Posso abrir para o público ou vocês querem fazer mais alguma colocação a respeito do que a gente está falando aqui? Vamos conversar. Pessoal, agora nós queremos ouvir de vocês também. Gostaríamos que vocês fizessem colocações a respeito do que a gente está falando aqui. Pode trazer questões referentes ao próprio Stephen King, os livros dele, etc. Fiquem à vontade, tá? Boa noite. Não vou demorar porque cada um tem sua pergunta e nós temos que ser justos. Eu quero agradecer pela mostra anterior, porque eu vi os 2 Batmans do Tim Burton. Isso é importante. E eu concordo com o Breno. É um preconceito terrível. Parece que não pode gostar do pop. A maior prova foi o Scorsese e o Coppola falaram essa semana. Não concordo de jeito nenhum com eles. Capaz de ver que eu não decorei o nome dele. É o elemento humano que tem nesses filmes dele, ou nos livros que são baseados. Você vê o Cemitério Maldito, tem um negócio do gatinho, a menina não aceita, aquele gato vai morrer. O próprio pai vai vendo que a vida humana ou animal é muito curta. Você pega o Salem, aquela cidade tem tanta coisa, você pensa, pô, é cidade interior, tal, mas tem pedofilia, tem incesto, tem coisas que estão guardadas no famoso armário. O Sobrevivente, que eu faço questão de ver aqui, porque é uma crítica ao Estado, o Estado ele emburrece, a TV ele emburrece, é reality show total. E eles não fazem aquilo por falta de opção mesmo, mas se eles pudessem, eles fariam aquilo. Outro agradecimento, esse livro, esse catálogo está excelente, está guardado lá em casa com todo o carinho. E os filmes referências que vocês fazem, que as outras mostras não fazem isso. Parece que eles esquecem desses detalhes. Eu vi Vampiros de Alma, que é um filme que eu gosto demais, mostra toda aquela paranoia dos anos 50. O rapaz aqui é Rafael, né? Eu queria demais mostra do Ira Levin. Eu acho que é importante a gente resgatar esses autores. Shirley Jackson, Lovecraft, Edgar Allan Poe. Já tem coisa que está em domínio público. Dá para fazer tranquilo. E ele também falou não, foi você, que é jogado naquele elemento, pessoas comuns, tal. Uma coisa que Stephen King puxa muito, Rod Serling. Eu não entendo porque o Rod Serling até hoje não tem mostra no Brasil. É uma coisa... Não é só direito autoral, não é possível. É um cara fantástico. Toda a nova Hollywood
foi alimentada por ele. O próprio Stephen King alimenta demais. E é isso aí, gente. Eu espero que futuras mostras seja possível isso. Não dá para ter preconceito. Concordo com você. Quem quer entrar nesse mundo, um pouquinho de tudo, gente. Tem que ver um pouquinho de tudo e respeitar o gosto. Foi o que o Scorsese e o Coppola não fizeram essa semana. São caras inteligentes, têm seu histórico. Já tiveram mostras aqui no CCBB. Quem sou eu contra eles? Mas não sou obrigado a concordar pela opinião deles. Mas é o direito deles, né? Obrigado. Rod Serling a gente vai falar na Masterclass, porque eu sou fãzaça dele. E tem, na nossa mostra, um filme de referência, e justamente é a primeira adaptação da Shirley Jackson. Então, desafio quando a gente estava discutindo, conversando sobre como que seria o formato da mostra, né, a gente queria ter os filmes de referência, porque o cinema ele foi muito importante para a formação do King, né? Ele começou a ir muito cedo ao cinema, ele via muitos filmes, e a gente sabe que A Maldição da Casa da Colina é uma inspiração para ele, para o Salem, né, para a Mansão Marsden, né? Então, era importante a gente ter isso. Tanto que tem alguns filmes que na programação, eu até fiz questão de colocar, eu acho que é o Monstro, eu posso estar enganado, mas é o Monstro, se eu não me engano, é o Monstro do Ártico e... não sei se foi o Apanhador de Sonhos que a gente colocou no mesmo dia, né, para vocês verem que tem um pouco ali, né? E assim, todos os 5 filmes de referência que estão ali são filmes que ele já declarou. Quem leu o Dança Macabra, que é um livro pesquisa dele, né, que foi encomendado a ele para ele poder falar do gênero terror, do fantástico, da ficção científica nos últimos 40 anos mais ou menos, quando ele começou a escrever, né, o livro, ele lista lá todos os livros e todos os filmes. E é a mesma lista que está dentro do catálogo, né? Então, assim, é importante a gente ter essas referências. Para mim, por exemplo, quando eu li o Dança Macabra e que vi essas referências, né, eu fiquei encantado, eu fiquei querendo ver esses filmes, querendo ler os livros que ele leu e que ele estava recomendando. Esse filme, As Esposas, eu estou falando numa tradução literal, é Esposas Stafford. Eu sou doido para ver esse filme, eu nunca vi. Né? Fizeram um remake horroroso com a Nicole Kidman, que é uma comédia com Matthew Broderick, vergonhoso, Glenn Close, coitada. Tinha conta para pagar, a gente entende. Né? Mas assim, lendo o que ele fala do filme, o que o filme representa, né? E o que está por trás da história, eu fiquei intrigado de ver o filme, né? E tanto que são filmes como esse que colocam por baixo essa história de pós-terror, porque tudo que está sendo discutido, mostrado nessa nova leva de filmes, né, também foi discutido e falado nos anos 70, né, em outras épocas, né? E essa questão do Scorsese, do Coppola, é sintomático de artista tentando ser artista demais, sabe? Porque é muito engraçado. Ontem estava fazendo um evento em Votuporanga, no interior de São Paulo, e depois a gente saiu para jantar os escritores todos, e a gente estava pensando como é curioso quando perguntam para o escritor quais são suas referências. Já repararam que é sempre Guimarães Rosa, Graciliano Ramos e Clarice Lispector? Todo mundo começou a ler por esses 3, claro. Ninguém fala Monteiro Lobato, ninguém fala Pedro Bandeira, Maurício de Souza. A mesma coisa, pega um autor americano, ninguém vai falar que começou a ler por Stephen King, você imagina? Né? Então, e nesse mesmo sentido, o cinema, as pessoas começam vendo que filmes? Vendo Haneke ou vendo filme de super-herói? Gente, sabe, dá uma hipocrisia sem tamanho, que ajuda, e sem dúvida, tem gente que fica a vida inteira gostando de Stephen King e está tudo certo. Tem gente que gosta de Stephen King e depois vai procurar outras coisas e também está tudo certo, não está errado. Mas daí desmerecer e falar, não, isso que é feito não ajuda em nada, só atrapalha. Eu até entendo o comentário específico do Scorsese e do Coppola quando se fala da questão do cinema, ou seja, na medida em que está ficando quase impossível financiar filmes hoje em dia sem ser pela Netflix ou sem ser um filme de super-herói. Então eu entendo como cineasta, né, pensando na lógica de eu quero contar a minha história, eu quero colocar ela no cinema, está impossível, porque a lógica mas é o problema da lógica do mercado, não é do filme de super-herói. Né?
mercado que é quando eu até comentei que hoje em dia na indústria do cinema você tem que criar um universo, porque aí em cima dessa ideia de universo você vai gerar produtos, subprodutos, né? Então assim, o Harry Potter tinha 7 livros, mas eles foram lá e inventaram mais 2 filmes dentro do universo do Harry Potter. Aí tem lá um personagem ou outro que faz referência ou que está nas histórias do Harry Potter, né? Star Wars, né? Guerra nas Estrelas, né? Tem 3, né? Vai encerrar agora a 3ª trilogia, né? Fora isso, tiveram outros filmes que mostravam momentos, situações que antes eram só citadas nos outros. Então assim, é uma forma da indústria que ela tem de garantir também o seu retorno financeiro, né? Obviamente, ao fazer isso, ela tira espaço para artistas como esses, né, o Scorsese, é um crime para De Palma não poder estar fazendo filme. É um crime, né? E é o mesmo mercado que explorou ele muito lá, né? Que trouxe ele para fazer o Carrie, depois foi investindo nele para ele fazer tudo que ele fez ali dos anos 70, 80. Né? Ele fez Missão Impossível 1, tudo bem que ele brigou com o Tom Cruise, mas ele fez a Missão Impossível 1, né? Então assim, tem o mercado, ele vai criando isso, né? E a gente é que consome. Se ele está fazendo, porque a gente está consumindo, porque a gente está querendo, né? Se a gente parar e pensar que 20 anos atrás, o filme de super-herói que a gente tinha era só o Batman com o Mamilo, né? Do moço do café lá, como é que é o... Né? Então, assim, 25 anos atrás era isso que a gente tinha. Né? O X-Men muda tudo isso. Né? O mundo também, né? A queda das torres muda tudo isso também. E agora o Coringa vai mudar isso de novo. E o Coringa vai mudar isso de novo. Se a gente parar e pensar, para chegar ao Coringa que a gente tem hoje, a gente teve aqueles 3 Batmans do Nolan, né? Que são filmes de super-herói, né? E que tem um olhar, eu não sei se estou dizendo certo, mas tem um olhar mais maduro sobre aqueles personagens, e não infantilizado, que era o que se tinha muito antes. Se a gente pegar umas adaptações, principalmente as que não deram certo, é porque elas têm um olhar muito infantilizado sobre os personagens. Mas isso já começa com o Tim Burton, né? Antes do Nolan. Tim Burton já pega muito pesado. Sim. Quando ele trabalha ali, a loucura do pinguim e da mulher gato, sensacional aquilo. Né? Então, assim, se a gente vê todas essas adaptações de super-heróis que deram errado, é porque eles que estavam mais preocupados em vender boneco para criança. Né? A partir do momento que você pensa bem quem é o público que vai consumir esse produto, na sessão do Coringa que eu estava, não tinha um adolescente. Né? E o filme foi aplaudido. Né? Não sei se vocês viram, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Né? Eu achei o filme incrível, é um filme que... Né? E ainda tem isso, né? Eu acho que ele está meio assim, porque estão falando isso. A próxima pergunta. Alô? Olá. Eu queria saber a opinião de vocês sobre o mercado de terror literário no Brasil. Como é, o que faz, o que come, como ingressar nele. O que comem, olha, é difícil. Então, o mercado literário brasileiro é uma tristeza. Né? Se o mercado de cinema é ruim, o de literatura é pior ainda. Tá? E de modo que você tem em tese, tem 2 tipos de autores. Né? Tem os autores que vendem, né? Mas os que vendem não vendem tanto assim quanto se acha que vende. E tem os autores que ganham prêmios, que também ganham, e aí os de prêmio em geral, até porque são da academia e tudo mais, é muito raro que tenha literatura de gênero. Então é muito raro que tenha terror, policial, fantasia e tal. É muito raro. E na literatura de gênero, o público felizmente tem crescido. E isso tem acontecido por vários motivos. Tem acontecido primeiro porque o autor nacional está presente nos eventos, então tem essa possibilidade do leitor conhecer o seu autor favorito e assim vai. Então esse é um motivo. Segundo,
os leitores mesmo estão perdendo o preconceito e descobrindo o prazer de ler autores nacionais, com histórias passadas no Brasil e que conversam sobre situações do Brasil, sobre hábitos culturais do Brasil. Mas isso é um processo lento, que a gente tem conquistado, eu e vários outros colegas, de terror, fantasia e policial e tal. Isso acontece, o preconceito acontece muito, primeiro começa um pouco pelo cinema, a ideia que terror no cinema do Brasil é trash, é mal feito, é barato, porque todas as coisas custam dinheiro, né? Cinema custa dinheiro. É muito simples, você tem mais dinheiro, você vê na tela que custou mais dinheiro aquilo ali. A literatura, felizmente, não tem literatura, pelo menos palavra ainda, a gente não está tendo que pagar. Então a gente pode escrever. Então a gente tem certa liberdade, digamos assim, na literatura. E assim, novos autores têm surgido, muito que a gente está escrevendo. Então, existe sim um grande movimento de autores escrevendo literatura de terror no Brasil, mas a grande maioria, infelizmente, ainda é muito restrita a um público pequeno. Então, você tem uma noção, uma tiragem normal de um autor brasileiro, assim, um autor até publicado por editora grande, a Companhia das Letras, é de 2.000 exemplares. Gente, desse país, 2.000 exemplares é muito pouco. E quando lê 2.000, a editora chora de emoção. Então, desculpa se é um banho de água fria que eu estou fazendo aqui, mas é que é difícil mesmo. Agora, como é que se soluciona isso? Lentamente quebrando o preconceito dos leitores, o que tem acontecido. Canso no meu trabalho, pelo que eu posso dizer, da minha experiência, de noite de autógrafos, gente que fala, nunca tinha lido, sempre fico meio assim, ninguém sabe fazer terror policial no Brasil, li seus livros e adorei, o que eu leio agora? E isso já acontece há alguns anos. Agora, no meu último lançamento, eu fiz um lançamento em São Paulo, e aí eu sempre indicava colegas brasileiros escrevendo para editoras menores. Agora, no meu último lançamento, eu sempre pergunto, como você chegou no meu livro? Aí uma menina falou, cheguei pelo Vitor Bonini, que é um autor menor, menos conhecido, e que eu sempre indicava. E aí agora ela me conheceu por ele, percebe? Então agora já é o caminho inverso, ele está conquistando um público, e do público dele está vindo para mim. Então, eu costumo dizer que na literatura de gênero do Brasil não existe disputa, né? Existe movimento. A gente tem que, na verdade, todo mundo tem que começar a fazer, cada vez profissionalizar mais, tentar fazer bem feito. É natural que muita gente faça mal feito, né? Então, eu também vejo muita crítica, a gente fala, o livro é mal revisado, o livro é mal não sei o que lá, mas não tem problema nenhum. O importante é ter muita gente fazendo. Quanto mais gente fazendo, mais gente boa fazendo vai ter. Tudo bem que vai ter mais gente ruim fazendo, mas a vida é assim. E nisso você vai conquistando um público, as pessoas vão lendo mais esse gênero, vai ficando mais natural ler literatura de terror brasileira, e daí a gente vai conseguir, se tudo der certo, criar um movimento. Mas, por exemplo, você vê até o próprio Stephen King, que hoje a gente viu, quantas pessoas entraram no universo dele porque viram um filme? A nossa relação literatura-cinema no Brasil, em termos de mercado, engatilha. É uma coisa ridícula. Quantidade de livros incríveis que dariam bons filmes e que a gente não faz. O que esses diretores estão fazendo? Mas a culpa não é. Aí vai no diretor. Não, mas a culpa é que não tem o dinheiro. Aí vai no... Sabe assim vai. Então, se a gente tivesse fazer mais adaptações, ajudaria a vender mais livros e teria mais autores e assim. Ou seja, é meio que um organismo, tudo se retroalimenta. Mas apesar de o cenário não ser maravilhoso, eu tenho a impressão de que tem melhorado. Então, se você escreve, não sei se você perguntou o que escreve, mas se você escreve, eu acho que a sacada é, continua escrevendo, não escreve para vender, não escreve para dar certo, não escreve para nada, escreve porque você está na frente de escrever e dá um jeito de publicar. Publica pela leitura pequena, publica na internet, começa a fazer barulho e assim você vai conquistando seu espaço. Acho que o Rafael falou muito como escritor e eu concordo com tudo que ele falou, assim embaixo, mas agora eu dou a minha opinião como leitor. Eu acredito sim que o mercado tem melhorado bastante, mas tem uma coisa que eu acho bacana no leitor de literatura fantástica, de terror brasileiro, é que, embora seja uma parcela ainda talvez pouco significativa, mas é uma parcela bem fiel. Então eu acho, não sei se o Rafael tem essa impressão, mas sempre que eu vejo alguém que gosta de um autor,
ele sempre vai comprar livros daquele autor, ele sempre vai indicar aquele autor. O próprio Rafael, sempre que eu vejo alguém falando dele, já vai indicar Dias Perfeitos, já vai indicar, enfim, vários outros livros dele. E eu acho essa fidelidade ao autor muito bacana, porque a um certo nível essa fidelidade acaba resvalando para outras. Ele vai indicar esse autor para outras pessoas e o mercado, acho que só tende a crescer. Eu acho muito bacana. Como leitor, o mercado editorial de literatura fantástica no Brasil, ele ainda sofre muito com preconceito. Eu falo isso como professor também. E eu sempre procuro minar esse preconceito. Na escola onde eu trabalho, por exemplo, eu tenho vários projetos que falam sobre literatura de terror, sobre Stephen King, sobre histórias em quadrinhos, que é outro gênero também que sofre muito preconceito com relação a isso. E é um trabalho de formiguinha. No próprio blog, vez ou outra, eu costumo sempre indicar algum autor brasileiro que é menos conhecido, que o pessoal não tem tanto contato assim, do próprio Rafael, que eu resenho lá, enfim. É um trabalho que a gente tem que ser persistente e seguir, porque é um preconceito bobo e desnecessário. E é um mercado que merece, tem ótimos autores. Eu gosto muito do André Bianco, o próprio Rafael Montes, gosto muito do Eduardo Spohr, que é mais literatura voltada para a literatura fantástica. São excelentes autores que fazem um trabalho fantástico, que precisa ser visto, precisa ser adaptado, precisa ser explorado ao máximo possível. Eu acho que o mercado a gente tem. Não, só um complemento. Todo mundo que tem esses preconceitos nunca leu Guimarães Rosa, nunca leu Clarice, se coloca como leu, entendeu? Ou se leu, nunca entendeu. Um lugar que eu tenho descoberto muitos autores brasileiros é no Kindle, na Amazon, que são autores mais novos que estão publicando pela Amazon e assim, os livros são baratíssimos, R$2, R$3, gente, uma delícia. E você tem ótimas surpresas nisso. Então, talvez esse seja um bom caminho também, começar a publicar por lá. Eu não faço ideia como que é o processo, mas assim, já vai abrindo o universo. Você vai lendo um autor, aí você vai pulando de um para o outro, para o outro, para o outro, que eles mesmos vão se auto-indicando, ou vão indicando para outros autores. Então, eu acho que é um bom caminho também. E eu acredito que tem muita gente que tem lido essas coisas. Eu olho pelas resenhas mesmo dos próprios leitores, é um bom caminho. A internet é um universo sensacional para a gente fazer esse tipo de coisa. Publicar no Brasil é muito caro. Qualquer tipo de livro que a gente queira publicar é caro. Mas pela internet, quem sabe? Tem que fazer. E tem mais um aspecto que é interessante, que fazer literatura, de algum modo, eu sempre digo que literatura é a construção de imaginário de um povo, de uma cultura, Então você pega o nosso imaginário de Nordeste é muito por causa do Jorge Amado, Tem na ideia o que é o Nordeste, o que é pelas histórias do Jorge Amado. E é impressionante como a gente não tem uma história de construção de imaginário através de histórias de terror, a gente imagina um monstro invadindo Nova York, mas ninguém imagina um monstro no plano piloto. Ninguém imagina destruindo os mistérios, assim. Ninguém imagina. Por quê? Porque ninguém fez isso antes. Só por isso que a gente não imagina. E isso se reflete na dificuldade dos próprios escritores e roteiristas e tal, de escrever. Eu tive a experiência de trabalhar como roteirista júnior numa equipe enorme, para uma série de terror na TV Globo, em que a gente tinha que escrever determinadas situações que no cinema americano são as coisas mais banais do mundo e que simplesmente não funcionava em português. Então era uma situação que era uma chamada Supermax, eles estavam numa prisão, eles tinham que sair correndo. E se a gente grita, "Run, everybody! Get out! It's a monster!" Então, ok, ótima atuação minha, não foi? Agora, corre, tá vindo monstro! É horrível. A gente não está acostumado a ouvir corre, tá vindo monstro. Porque não faz parte do nosso imaginário. É impressionante isso. Então, e aí o que eu vejo muitos autores fazerem, brasileiros, que estão começando, é escrever histórias passadas em Londres, histórias passadas em Nova York, no Maine. Então, mas eu acho, assim, aí até num tom crítico, eu acho que a gente tem que fazer história no Brasil.
Eu quero ver um vampiro atacando em Brasília. Eu quero ler serial killer matando em Copacabana. Eu não quero ler. Em Nova York tem gente que mora em Nova York que está fazendo, entende? Não tem o André Bianco? O André Bianco, não, mas é que tem alguns que fazem. Mas eu acho que é isso. É isso quando eu falo de construção de imaginário, é isso. Vamos colocar e criar situações, colocar personagens e criar situações que o leitor brasileiro não está acostumado a ver. Né? Assim, história de ET no Acre, sei lá, enfim. Em Varginha, sabe? Como não tem uma história de ET em Varginha? Essa é a pergunta. Como não tem? Se Varginha fosse nos Estados Unidos, já tinha Já tinha série. Brinquedo na Disney. Tem um Carinha do autor, ET. na Amazônia eu descobri um autor brasileiro, ele chama Everaldo Rodrigues, e ele tem um livro que chama Besta Fera contra o Capeta Kaori, que ele trabalha exatamente com esse imaginário, né, de lobisomens e etc. no sertão. Tá? É muito legal. O que eu acho, e eu concordo com o Rafael, o que a gente precisa é de trazer esse universo brasileiro, que é riquíssimo nessas histórias. Eu comprei os 2 livros, tá? Nesse universo, é super importante que a gente traga para dentro das nossas histórias o que é o nosso cotidiano. Né? Eu li um outro livro de um outro rapaz, o Lúcio Dalla, o livro até é bem legal, bem escrito, mas se passa no meio. Os caras chamam Jonathan, não sei o quê. O livro é bom, mas poderia se passar lá em São Paulo, Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, então. Só que ao invés de falar, corre que é almoço, só lavei o trem, tá? E quando você escreve histórias passadas em outro país, as pessoas falam assim, não tem problema não, hoje em dia com a internet a gente pesquisa tudo e dá certo. Mas não dá certo, porque mesmo que você vá no Google Maps e veja o nome da rua, soa fake, porque você tem que conhecer a lógica por trás. Vou te dar 2 exemplos de coisas que eu vivi. Eu, quando estava escrevendo, quando eu falava, como é que vão traduzir eventualmente um trecho de uma música, né? Uma música do Caetano Veloso, como é que você traduz isso e tal? E nada disso é um problema. Um belo dia, no Dias Perfeitos, quando estava sendo traduzido, a tradutora perguntava, Rafael, tem um trecho aqui que o personagem fala que a mãe colocou o jornal para o cachorro. Como assim colocar o jornal para o cachorro? Aí eu falei, o cachorro fez xixi, não se faz isso aí nos Estados Unidos? Não, ninguém coloca jornal para o cachorro. Como é que você pesquisa isso? Você não pesquisou, você sabe, ou você não sabe. Né? E a outra foi, quando eu fui fazer um evento, fui fazer uma palestra em Amsterdã, que estava saindo lá, e aí falaram, aquela situação de no livro tem uma blitz. Para eles, blitz não existe, não faz sentido blitz. Ou seja, um carro de polícia que fica na estrada parando gente, não existe. Então, imagina se eu decido fazer uma história lá que tem uma blitz. Não existe, simplesmente não existe. Então, a gente tem que falar do que a gente conhece, da nossa cultura, e criar um imaginário disso no universo de terror, de policial, de fantasia, o que quer que seja. Acho que a gente tem tanta coisa, né, dentro da nossa cultura, do nosso folclore que a gente pode explorar, né? Semana passada, no debate que a gente teve aqui, o Santiago Delapo, que é um realizador aqui de Brasília, tem um curta-metragem chamado A Vingança da Bibliotecária, que é maravilhoso. Ele fez na época que ele era estudante da UNB, né? Ele falou que ele tem um projeto de fazer um filme de terror de Saci, né? Então, assim, eu acho que a gente pode buscar esses elementos que estão por aí, né? Lobisomem, por exemplo, tem sempre falado disso. Minha tia-avó falava que ela tinha um tio que era lobisomem. Isso no interior do Nordeste, de Pernambuco. Né? Então, e ela falava com muita convicção que ele era um lobisomem. Todo mundo falava que o tio fulano de tal, na meia-noite, virava lobisomem. E ela acreditava naquilo. Se ele era realmente lobisomem, eu não sei. Mas, assim, imagina contar essa história, né, de uma família que acredita que um tio é lobisomem, né? As Boas Maneiras fez As Boas Maneiras faz isso. Ela traz e pega o mito ali do lobisomem dentro da nossa cultura e traz isso para o cinema. Né? Eu acho que a gente tem muitas coisas amulas sem cabeça, né? A gente às vezes ri disso porque a gente estudou os folclores na escola, de uma forma até infantilizada, obviamente,
né? Mas assim, o Curupira tem muito a dizer, a Mula Sem Cabeça tem muito a dizer. Inclusive, para mim, eu aprendi que Mula Sem Cabeça é o filho do padre, né? Então, assim, não posso falar muita coisa aqui, porque pode ter gente que não viu As Boas Maneiras. Então, acho que se a gente buscar essas histórias, né, do nosso folclore, e tentar dar uma revigorada nessas histórias, uma modernizada, né, de forma que fique interessante para o público também. A gente não precisa ter vergonha, né? Agora, na época do Halloween, sempre tem a galera, Halloween, cacete, o negócio é Saci. Então, assim, vamos buscar o Saci, vamos buscar a Mula Sem Cabeça, o Boitatá, o que for. Aposto que tem alguma lenda aqui para dentro, gente, né? Vale da Lua, que chama aqui perto, da coisa das pedras ali. Gente, eu sempre vejo, quando alguém posta uma foto ali, eu sempre imagino uma história de terror acontecendo ali, entendeu? Alguém perseguindo alguém perdido, sempre tem. A gente pode trazer, óbvio que assim, o cinema norte-americano, ele tem muito mais disso para poder nos oferecer, né, como referência, como inspiração talvez, e não é pecado não, a gente pode ver coisas ali e trazer para a nossa realidade, né? O lobisomem das Boas Maneiras, ele mora numa comunidade do centro de São Paulo, né, na cidade de São Paulo. Então dá para você trazer esses elementos, né? Bruxaria vai ter em qualquer cultura, né? A gente pode trazer o Denison Ramalho, que é o diretor do filme Morto Não Fala, que está em cartaz nos cinemas, né? Ele tem um curta chamado Amor Só de Mãe, que fala sobre, de uma certa forma, sobre voodoo, bruxaria, essas coisas, magia negra, né? Quem vê o Morto Não Fala, ele usa um ambiente, uma realidade bem brasileira, mas está falando, é um filme de terror. História de fantasma todo mundo tem. Essa mesma tia também contava histórias de casa mal assombrada, entendeu? Então, assim, eu acho que se a gente ouvir essas histórias que estão sendo perdidas, porque essas pessoas que acreditavam nessas histórias estão morrendo, ou já morreram. Então, a gente tem que recuperar essas histórias e botar elas para fora, seja através da literatura, do cinema, da televisão, né? A televisão tem investido mais, né? A Globo fez a experiência com o Supermax, está tendo uma série para o Globoplay que se passa lá no Sul. Gente, histórias no Sul, tem muita neblina, dá para poder contar essas histórias todas. Ou seja, a gente tem o ambiente, tem o lugar para poder criar essas histórias. Não precisa ir para o Maine, deixa o Maine lá com o King, né? Para poder criar. Eu acho que basta a gente ser criativo, estudar, eu acho que é pesquisar e ler muito, né? É essencial para quem quer, principalmente, enveredar, ser um escritor, até mesmo um cineasta de gênero, né? Dentro dessa área. Não sei se eu falei muito. O Chapado de Veadeiro está pedindo uma história de... Sim. Próxima pergunta. Existe uma corrente na psicologia que, quando ela tenta explicar o nazismo, né, e o Holocausto, como ele surgiu, enquanto alguns, por exemplo, procuram explicar, dizendo, não, aquelas pessoas, por conta da história delas, que já era muito difícil, ou por conta de serem muito frias, etc. Mas existe uma corrente que diz que qualquer povo naquela situação, porque, na verdade, quando vocês pegaram aqueles que eram soldados, aqueles que levavam os judeus para a câmara de gás, muitos eram cabeleireiros, vendedores, etc. antes, né? Então existe corrente que diz que qualquer povo naquela situação, né, deu azar ter sido os alemães, ter Hitler assumir, ter tido doutrinação e tomado governo e caçado opositores, mas qualquer povo naquela situação teria feito o que eles fizeram. E aí no Escuridão Total Sem Estrelas, né, tem alguns contos ali que eu acho que exploram bem isso, e me corrija se eu estiver errado, mas por exemplo, em 1922, um pai que se reúne com um filho para matar a esposa, né? Porque aquilo é valioso demais para ele, e o filho que gosta de uma vizinha, né? E faz aquilo. Ou um outro, dentro do Escuridão Total Sem Estrelas, que é um conto que agora eu não lembro o nome, mas um cara que está com câncer terminal, vai do outro lado da rua, né? E aí se pergunta para uma pessoa que está vendendo alguma coisa, diz para ele, eu resolvo seus problemas, você só tem que ferrar com a vida de alguém, né? Você tem que escolher alguém próximo a você para ferrar com a vida dessa pessoa. E ele escolhe alguém de quem ele tinha muita inveja, né?
Ou um cara que, dentro da escuridão também, que toda a família armou para que um serial pegasse uma escritora, né? Estuprasse, etc. E toda a família estava por trás daquilo. Então, será que às vezes atrai tanto o gênero, não para a gente ver o que o ser humano poderia ser, mas nós todos, naquelas condições, faríamos a mesma coisa? Então, é uma discussão que eu queria colocar. Total, o exercício, pelo menos que eu gosto de fazer quando vou escrever, e também as histórias que eu gosto de assistir ou ler, em geral me colocam em situações em que primeiro eu estou engajado com a história, ou seja, eu acredito que eu naquela situação agiria daquela maneira, né? Ou então, eu pelo menos, se eu não agiria, eu entendo que o personagem age daquela maneira, mas felizmente eu não estou vivendo essa situação, né? Ou seja, o terror nos coloca diante de momentos que a gente, tomara, nunca tenha que viver, né? Espero nunca estar numa casa mal assombrada e sozinho e chovendo lá fora. Eu gosto mais de estar com bom vinho, tudo bem iluminado, tudo tranquilo, né? Prefiro. Mas que o terror nos coloca nesses lugares é muito, isso é claro.